Boa noite a todos. Eu sou Marta Lopes, bem-vindos aos meus canais de comunicação. Sou Christian Counselor e Coach. Sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aqui pelo Instagram, a todos os nossos seguidores que estão nos acompanhando no YouTube e no Facebook. Hoje dou graças a Deus porque algumas pessoas Deus tem preparado para fazer um acompanhamento do meu trabalho e também estão doando o tempo deles e toda a sabedoria e todo o conhecimento que eles tiveram durante suas carreiras para estarem conosco nessa jornada. Hoje temos uma pessoa muito especial, Coronel Telhada. Seja bem-vindo, Coronel. Oi, Tatinha, boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está nos acompanhando aí. Obrigado pelo especial, viu? Eu não sou especial nada, sou simplesmente um velho soldado aí que estou à disposição de todos, batalhando, graças a Deus, com saúde, com sucesso até o momento, e procurando ajudar as pessoas da melhor maneira possível, né? Não é sempre que a gente consegue, porque os problemas são diários, os acontecimentos, cada dia uma novidade diferente, o mundo está de uma maneira assim, tresloucada, né? Não só por causa dessa pandemia que nós temos passado, mas devido à situação, à loucura total, né? A globalização, comunicação em excesso, então as coisas giram muito rápido, isso aí faz com que a gente esteja sempre ligado, sempre com novos problemas, e sempre procurando resolver esses problemas, né? Antigamente, o pessoal falou que a tecnologia tinha vindo para resolver os problemas, né? Eu não sei se foi isso, não. Acho que, na realidade, a tecnologia, ela realmente resolve muitos problemas, ela mais tarde traz muitos problemas também, né? Mas, graças a Deus, Deus tem dado discernimento para a gente poder, pelo menos, tentar ajudar as pessoas, e a gente tem feito isso até o momento, Tatinha. É isso aí. Eu tenho acompanhado o seu trabalho há muitos anos e posso dizer que eu admiro muito o senhor, seu trabalho, e tenho esse pensamento também. A questão da tecnologia é uma faca de dois gumes, né? Ao mesmo tempo que ela nos ajuda em algumas questões, em outras questões, a questão de privacidade também era o que me segurava muito antes de eu começar a fazer esse trabalho. E graças à pandemia, que infelizmente está trazendo muito sofrimento para a humanidade como um todo, só que isso fez com que me forçasse a vir para as mídias sociais para até ajudar as pessoas e usar a tecnologia como um meio bom, para uma comunicação bacana, para trazer para as pessoas coisas boas, novas energias aí. E é disso que nós vamos falar hoje. Situações de risco com o Coronel Telhada. Vamos embora, só fazer a pergunta a gente responde. Isso aí. Coronel, para quem está começando agora acompanhar o seu trabalho, vai começar a partir de hoje, já me acompanha, o senhor pode se apresentar para eles, por favor? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Como eu disse a você já falou, eu sou coronel da Polícia Militar, meu nome é Paulo Adriano Telhada, Telhada é meu sobrenome. Sou coronel da Polícia Militar, tenho 58 anos de idade, ingressei na Polícia Militar aos 17 anos, onde eu servi praticamente sempre no policiamento, sempre no serviço de rua. Servi na Polícia Militar durante 33 anos e fui obrigado a me aposentar em 2011 por causa de uma mudança na legislação. Portanto, eu sempre digo que eu não me aposentei, eu fui aposentado, porque eu gostava muito do que eu fazia. Eu adorava ser policial, adoro ser policial, né? Porque apesar de estar aposentado, a gente continua sendo policial. Mas eu não trabalho mais na rua, não tenho mais a oportunidade de ir para caça, de vagabundo, aquela coisa que eu gostava de fazer mesmo, né? E com a minha passagem para a inatividade, para a reserva da Polícia Militar, eu fui convidado para ingressar na política, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida. Deus é testemunha disso. O meu último batalhão na Polícia Militar foi a Rota, Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, onde eu já havia servido 17 anos como tenente, segundo tenente e primeiro tenente, e voltei depois coronel, comandando o batalhão. E a minha visibilidade era muito grande na polícia, não só na Rota, como em vários outros batalhões que eu servi, a minha visibilidade sempre foi muito grande. Eu sempre tive muitas pessoas que acompanhavam o meu trabalho. E eu fui várias vezes convidado para ingressar na vida política, eu nunca quis, Tatinha, porque eu sempre tive a ideia que todo mundo tem, que política é coisa de bandido,
que política é coisa de vagabundo, de crime organizado, e eu não tiro a razão do pessoal, porque tem muito bandido no meio mesmo, tem muita gente que não presta. Aliás, a política nesses últimos 40 anos, ela se tornou um antro de pessoas que só pensavam em se dar bem, e não pensavam realmente em trabalhar pela população. Então, a princípio, eu não quis de jeito nenhum, recusei, mas aí os meus amigos, os meus tenentes, os meus capitães vieram conversar comigo e falaram: coronel, o senhor que é uma pessoa honesta, trabalhadora, que gosta de fazer a coisa certa e tem condição de ser eleito, o senhor tem obrigação de sair na vida pública, porque se a gente concordar que só ladrão é deputado, só ladrão é vereador, só ladrão na política, a gente não pode reclamar depois, porque a gente aceitou que é só ladrão. Eu falei, poxa, ele falou: se você não fizer isso, não botar a cara a tapa, você perde o direito de reclamar. E eu falei, poxa, é verdade, né? A gente reclama tanto, todo mundo reclama tanto, aliás, na rede social é um muro de lamentações, né? Todo mundo só reclama. E eu falei, tá bom, eu estava aposentando mesmo, fui falar com o secretário de Segurança Pública, falei com alguns amigos, e todos falaram, não, legal, vai. E eu fui buscar a palavra, eu nunca faço nada sem buscar a palavra, e a palavra confirmou, e eu acabei saindo vereador em 2012 na campanha, fui eleito sem dinheiro, sem qualquer experiência, fui eleito com 89 mil votos, o quinto mais votado do Brasil. Fiquei 2 anos e 2 meses vereador na cidade de São Paulo, depois eu saí para deputado, fui eleito deputado em 2014 e 2015 com 214 mil votos, perdão, 254 mil votos, fui o segundo mais votado na época, e agora em 2018, 2019, eu fui reeleito com 214 mil votos, sou o quarto mais votado, e a nossa área de atuação, Tatinha, sempre acaba sendo mais a área da segurança pública, porque é a área da minha formação. Mas você, como pessoa da segurança pública, você acaba trabalhando em todas as áreas. Você acaba trabalhando na área da saúde, você acaba trabalhando na área da educação, enfim, a segurança, ela é intrínseca em todas as áreas, porque a sociedade, qualquer sociedade, por mais primitiva que ela seja, e principalmente a sociedade moderna, ela não vive sem segurança. Quando o homem vivia lá nas cavernas, já tinha alguém que fazia o serviço de polícia, que cuidava da caverna, que saía para caçar, que quando o cara saía ficava cuidando da tribo, enfim, sempre quando alguém fazia alguma coisa errada tinha que ser preso, tinha que ser retirado daquela sociedade. Então o serviço de polícia, o serviço de segurança é uma coisa muito antiga e está totalmente intrínseco na sociedade. Então eu não acabo atuando só na segurança, a gente acaba atuando em todas as áreas da sociedade e graças a Deus até agora a gente tem ido bem, tem tido um resultado muito satisfatório, não é fácil. Imagina. Não é fácil porque... Não, sabe por quê? Porque você falou, a rede social é uma coisa muito legal, né? Aproxima a gente, dá muita transparência. Aliás, uma das mudanças da política no Brasil, ou no mundo, foi a rede social. Sim. Essa vagabundeada, esses bandos de vagabundo que era deputado tal, hoje está tudo tomando um pezão, porque não dá mais para fazer a sacanagem que os caras faziam. Nego era dono de ilha, nego tem avião, nego tem helicóptero. Pô, como é que o salário de um deputado é um ótimo salário, não há o que reclamar. Mas o cara não tem condição de ter um helicóptero, alguma coisa está errada. Um senador não tem condição de ter uma ilha, alguma coisa está errada. Então, hoje, com a rede social, isso é muito transparente, então há um policiamento muito maior. Mas, em compensação, não digo a cobrança é sempre boa, é a crítica também, mas a crítica destrutiva ela é muito, muito forte, às vezes até desanima a gente, porque as pessoas inventam o chamado fake news, fala um monte de absurdo de você, e você prova que não tem nada a ver, mas mesmo assim sempre fica a dúvida. Isso pra gente que foi polícia a vida toda, a gente que é crente, a gente que é honesto, olha, vou te falar a verdade, dói, viu? O bandido ser chamado de bandido, ele não liga, ele é bandido, não é verdade? Agora você que é trabalhador, você que faz a coisa certa, algum cara chegar e te apontar o dedo falando uma coisa que você não fez, isso dói, é muito complicado, mas eu acho que vale mais a pena continuar lutando pela população. E Deus tem dado força para a gente até agora e eu vou continuar, por enquanto, eu continuo nessa batalha. E, sinceramente, assim, é honroso, né, para pessoas que te conhecem e vêm acompanhando a sua carreira, ver mais um risco que você decidiu enfrentar, né? É mais uma situação de risco, porque não só se expor, que é a sua vida toda, né, desde os 17 anos na polícia, a sua vida foi correr risco, só que agora o risco é um risco que mexe também um pouco com a nossa moral,
né? A mídia social, ela tem disso. As pessoas, elas invadem de uma forma que machuca, é o que o senhor falou. E essa semana eu estava fazendo uma aula de neurociências e corrupção. Então, a neurociências já encontrou que dentro do cérebro de um corrupto existem os mesmos caminhos, as mesmas conexões que o cérebro de um viciado em cocaína, um viciado em drogas, né? Só que é como se ele fosse um viciado em dinheiro. Sim, sim. É impressionante. É interessante você falar isso, porque você vê que muitas vezes a pessoa que é corrupta, ela não precisa ser corrupta. Sim. Às vezes é uma pessoa bem de vida, é uma pessoa que vem de uma família boa, é uma pessoa que tem uma propriedade, como é que se diz? Tem tudo. Muitas vezes o corrupto, ele não precisa ser corrupto, ele fica viciado em fazer as coisas erradas. Então você vê hoje, por exemplo, pessoas altamente milionárias e corruptas. Então é questão de caráter, né? Eu acho que você pega pessoas que moram em favelas, que moram em lugares paupérrimos e são de uma honestidade extrema. Em compensação, você pega a pessoa que mora numa área, nos Jardins, aqui em São Paulo, numa área super chique, e é um corrupto, entendeu? Então é questão de caráter, e essa coisa que você falou da rede social tem muito a ver com a igreja pra gente também, é muito ruim, entendeu? As pessoas que me conhecem desde que eu nasci praticamente, aí você pega um safado que vem falar uma besteira de você, e a pessoa não vai levantar quem é esse safado, não vai levantar que esse cara é bandido, esse cara não tem moral para falar de ninguém, mas falou do telhado, não sei não, esse cara aí já deve estar, entendeu? Isso dói, e dói muito, magoa a gente assim no fundo da alma. Sabe o que eu acho interessante? Por exemplo, vamos falando assim de fama em si, né? Porque muita gente vai para a rede social porque quer fama, né? É aquela necessidade do pertencimento e de se mostrar para o outro. Questão de ser famoso ou não, você já tinha a sua fama boa do seu trabalho. Você já tinha aquilo que você lutava, os seus ideais e pronto. Quem gosta do seu trabalho te segue, caminha com você e tamo junto. Quem não gosta, tchau. Né? O meu trabalho é a mesma coisa. Então, assim, eu não precisava de fama e eu entrei na rede social para ajudar pessoas. Só que tem esse lado. Tem esse lado da igreja, tem o lado de você ter que tomar muito cuidado, ficar pisando em ovos, até para se resguardar perante a sua família, etc. Né? Eu já tenho uma postura assim um pouquinho mais, eu não digo, o pessoal fala que eu sou radical, né? Não, o telhado eu não sou radical. Eu falo o que tem que falar, eu não fico escolhendo palavra para falar, não. Às vezes eu sou até meio grosseiro, às vezes falo até umas palavras um pouco pesadas, porque a pessoa, quando ela vem te apontar o dedo, ela não pensa na consequência disso, ela vem simplesmente, fala uma besteira a seu respeito, e depois quando você chega aí e bate no peito do cara, peraí, o cara é violento, nossa, não precisa ser agressivo desse jeito. Pô, ele tinha que ter pensado antes de ter falado. Ele vem e fala um monte de besteira sua, e quando você se ofende, porque é um direito meu ficar ofendido, não é questão só de moral, é questão de nome, é que você falou, questão de igreja, questão de família. Eu tenho uma família, tenho uma igreja, tenho uma corporação, a Polícia Militar, na qual sirvo, eu sou policial até hoje, apesar de estar aposentado. Quando o cara vem e fala um absurdo de você, ele mancha tudo isso que você fez, entendeu? É uma situação, e quando você chega e bate a altura, ele quer se fazer de vítima. Nossa, aí ele passa o seu coitadinho. Não era isso que ele queria falar. Pô, se não era isso que ele queria falar, ele que pensasse antes. Falou besteira, vai ouvir besteira. Simples assim. Então, por quê? Porque se você não se impõe, se você acata, a pessoa fala, é verdade, hein? Ele baixou a cabeça, ele não ficou... Pô, o cara chamou ele de ladrão, ele não ficou nem ofendido. Quer dizer, então deve ter algum... Então, você tem que mostrar essa indignidade. Porque a gente na igreja é ensinado, não, quando acontecer tal coisa, você tem que dar o outro lado. Tudo bem, é muito bonito isso. Mas na rede social não é assim. Se o cara vem, te ofende, você não fala nada e dá o outro lado, as pessoas vão falar, tá vendo? Não falei que ele era. Então você tem que mostrar a sua indignação, sim. Porque a indignação é uma prova de que você não aceite que fale mal de você. Tá? Então é uma coisa até... É um contrassenso estar falando isso pra gente que é crente, né? Muita gente fala, pô, mas o cara... Mas é verdade. Porque é muito fácil o cara estar sentadinho lá na casa dele, no sofá, e falando, e vendo alguma coisa. Agora, a gente que põe a cara na janela, quando você põe a cara na janela, como nós estamos pondo aqui, ou o cara vai dar um beijo na sua cara, ou vai dar um tapa na sua cara. É complicado isso. E você, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não merece esse tapa.
Então a gente tem que mostrar indignação, até porque, como nós vamos falar de casos sensíveis, de problemas de segurança, você tem que ter credibilidade para falar nisso. Se eu sou taxado como um cara que não presta, se eu sou taxado como um corrupto, se eu sou taxado como um cara envolvido com crime, como é que eu vou chegar aqui e falar de segurança? Falar de dicas de segurança, falar o que o cidadão deve fazer ou não? Como é que fica a minha confiabilidade? Então isso é uma coisa que, infelizmente, como você está se expondo agora, você passa a ser referência. E referência tem que ser uma boa referência, senão não dá certo. É isso aí. E esses dias eu vi um post do Augusto Cury falando assim, que uma crítica derruba 100 coisas boas. Né? Que você pode ter feito... Você conhece... derruba tudo aquilo. Não, você conhece a tese dos direitos autorais, lá quando fala da dignidade, da honra da pessoa, você já ouviu? A turma fala que a nossa honra, a nossa dignidade, é como a mesma coisa que uma pessoa subir numa montanha com um travesseiro de lenço, um travesseiro de penas. Já ouviu isso? Não. Você chega no alto de uma montanha com um travesseiro de penas, aí você sacode aquele travesseiro, as penas saem tudo voando. Né? Você pode sair catando uma por uma, mas sempre vai ficar uma, duas perdidas. É a mesma coisa da sua honra. Quando as pessoas falam da sua honra, da sua moral, as pessoas até podem se retratar depois, mas sempre vai ficar uma pena perdida aqui, uma pena perdida ali, que vai atentar ao seu nome, à sua dignidade, à sua moral. Então, é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. E nós que somos crentes, nós aprendemos desde pequeno, né? Que a gente não deve falar das pessoas, que a gente não deve pôr em dúvida a honra das outras pessoas, mas tem gente que só quer ouvir o que é conveniente, né? A realidade é essa. Sim. E o senhor, aí, desde os 17 anos na polícia, em várias situações de risco, como que... vamos começar pela motivação, né? Hoje todo mundo gosta muito de motivacional, não sei o que lá, eu sou coach, tá. O que te motivou a entrar na polícia, a fazer toda essa carreira na polícia e ser linha de frente, né? Ser o que estava junto com outros em situações de mais risco. Olha, eu creio que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente nunca trabalha, né? Quando você faz o que você gosta, é um eterno prazer. Eu nasci numa família humilde, meu pai era soldado da Polícia Militar, mas eu, sinceramente, nunca pensei em ser policial militar. Eu queria ser militar das Forças Armadas. Com 7 anos, eu decidi que seria militar. E a minha vida toda eu estudei para isso. E com 15 anos, eu prestei no Exército, na Força Aérea, não passei. Depois eu prestei na Polícia Militar, não passei. Só no 3º ano que eu consegui passar na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, onde o Zé Elias fez também. Aliás, o Zé Elias, ele entrou no ano que eu saí, o Zé Elias Godoy, seu tio. Ingressar no Barro Branco até hoje, Tatinha, é uma loucura, porque é um curso super difícil, requer um aprendizado, requer um treinamento, um estudo assim, muito forte. E naquela época, eu não tinha acho que 1 ou 2 cursinhos só em São Paulo para as escolas militares, e eu não tinha dinheiro. Meu pai, soldado, soldado até hoje ganha muito mal, você imagina nos anos 80 como que era. Mas eu queria aquilo, eu estudei muito na escola, me preparei. E outra, nós tem muita gente que é da igreja que está ouvindo a gente aqui, não preciso mentir, eu sempre busquei a palavra, sempre, e o ano que a palavra veio confirmando, eu passei. É uma história longa, se eu for te contar aqui, nós vamos ficar 3 horas de live, e enfim, eu creio, e quando eu entrei, olha que loucura, quando eu entrei me bateu a dúvida, depois que eu estava lá fardado, já cabelo raspado, sofrendo igual um louco, porque era ralo todo dia, marcha, e entra na lama e toma... Nossa, loucura, quartel é loucura. Me bateu aquela dúvida, caramba, será que é isso mesmo que é para minha vida? Um dia, e se eu tiver que matar um bandido numa ocorrência? Eu sempre me preocupei muito com isso. E aquele final de semana que eu fui congregar aqui no Piscininho ainda, a minha comum era lá no Piscininho, aqui na zona norte de São Paulo, a palavra veio pela boca do irmão Wilson, e falou uma frase que todo mundo ouve 200 vezes por ano: a porta que Deus abre, ninguém fecha; a porta que Deus fecha, ninguém abre. Foi Deus que preparou essa porta, Ele vai te abençoar. E eu segui a vida toda pensando nisso.
Tanto que tive, todo mundo sabe, não é mistério para ninguém, eu sou muito criticado por isso. Eu tive um monte de ocorrência de tiroteio, muito bandido morto comigo em ocorrência. Não é vergonha para mim falar isso, porque eu fui para a luta, eu fui para a rua para enfrentar o crime, enfrentei, fui baleado 2 vezes. É muito difícil espiritualmente isso para a gente, entendeu? Mas eu estou em paz porque eu fiz a minha obrigação. Como eu disse, desde o começo foi preparação. Então eu estou fundado no que foi dito na palavra há 40 anos atrás, para mim eu mantenho até hoje. Então a minha motivação sempre foi o meu gosto. Eu queria aquilo. Eu estudei, eu me preparei. Eu sempre falo para quem for candidato a qualquer carreira, a turma, principalmente o pessoal que não é crente, o pessoal acha que é besteira falar isso. Eu acho que nessa hora a parte espiritual ajuda muito quem segue uma igreja, entendeu? A dedicação à igreja, a oração, o buscar a palavra, é um incentivo muito grande que as pessoas aí fora não têm, talvez quem não seja crente não entenda isso, mas os que são entendem o que eu quero falar. Mas a motivação principal é você querer. Eu acho que se você quer, você tem que se abdicar de uma série de coisas, abdicar de passeio, abdicar de festa e estudar, treinamento físico, se preparar. Isso vale até hoje, viu? O meu foi há 41 anos atrás, mas até hoje isso vale. O meu filho, ele é capitão da Polícia Militar, serve aqui na Lapa, no 4º Batalhão. Quando ele ingressou em 2004 na Polícia Militar, foi a mesma coisa. O meu genro é capitão da Polícia Militar. Enfim, até hoje, quando uma pessoa... O meu sobrinho entrou o ano passado no Barro Branco, ele tentou 14 vezes. Nossa. 14 vezes. Ele era cabo da Polícia Militar, insistente, porque ele queria. Ele conseguiu, ele lutou por aquilo. Então, eu acho que a motivação principal é a pessoa querer o que ela faz. Porque muitas pessoas, você sabe disso, Tatinha, vão atrás de uma profissão ou atrás de uma conquista porque ele vê interesse naquilo, ele acha que é bonito. Ele tem que querer. Não é interesse financeiro, não é porque os outros acham bonito, é você querer. Se você fizer, como eu repito, se você fizer o que você gosta, a sua vida vai ser uma maravilha. Os meus 33 anos de serviço passaram assustadoramente rápido. Quando eu acordei, eu estava com 50 anos me aposentando. Foi assustador. Uau, eu posso imaginar. Mas e essa alta carga de adrenalina? Porque foram quantos anos? 33? 33. Anos ali na linha de frente, né? Eu sou uma pessoa muito enérgica, amo essa adrenalina. Eu li teu livro, o último livro, eu li em um dia. Eu estava saindo de uma cirurgia que eu quase morri. A minha mãe foi no lançamento, trouxe o livro e falou: o Telhada lançou mais um livro e tal, só que ele está em Miami, não está aqui comigo em São Paulo. Eu falei: mãe, dá para eu ler então antes da senhora? Eu peguei, quando eu comecei a ler, falei: nossa, já comecei a grifar e tudo, li em um dia. Obrigada. E eu estou terminando de escrever o meu livro, eu falei: como eu queria poder escrever algumas palavras, algumas coisas que ele simplesmente mandou ver, né? É admirável. E essa adrenalina que você tem, e por muito tempo segurando essa adrenalina, ela trouxe alguma consequência para a tua saúde? Olha, eu nunca pensei, você falando a verdade, eu sou viciado em adrenalina. É muito louco isso. Acho que desde moleque eu sempre fui assim... Eu sempre quis fazer as coisas, eu sempre quis ajudar os outros, eu sempre tive esse negócio do sacrifício, sabe? Eu nunca pensei no sacrifício, eu nunca tive medo. Não é que eu não tenha medo, eu tenho medo. Mas eu nunca pensei no medo do que poderia acontecer num tiroteio. Quando eu fui baleado as 2 vezes, eu só senti depois que eu vi o sangue saindo, aí que começa a doer. Até então, é uma coisa que eu tenho, que meu filho tem, que eu creio que a maioria dos policiais tem, porque isso é difícil. Para a saúde da gente, sim, eu acho que traz um prejuízo, porque você fica relaxado com você mesmo. Apesar que na Polícia Militar nós temos uma vantagem que os que são policiais realmente têm esse espírito militar mesmo, a gente faz questão de manter, que é o condicionamento físico, né? A gente faz educação física, eu nado até hoje, estou parado agora por causa da pandemia, mas eu nado praticamente 3, 4 vezes por semana. Eu corria antigamente, mas eu fiquei velho, fiquei pesado, o joelhão não aguenta mais, né? Agora eu vou para natação. E o condicionamento físico é uma coisa que me dá uma baita extravasada. Repito novamente, igreja, dá uma extravasada, que é a hora que você para e dá uma refletida, e respira, vai, toca no culto.
Então é um momento de sair daquela loucura também. Família também, muita gente, não dá. Pode parecer assim, meio piegas, né? A gente fala em família, igreja, tal, mas não é. Eu falo da minha vida, do meu conhecimento. O cara que não tem família, o cara que não tem igreja, o cara que não tem prazer no serviço, ele não vive bem. Então essas coisas se completam. Então, sim, essa adrenalina ela traz um prejuízo físico muito grande. Eu acho que você se expõe muito. Eu perdi muitos colegas ao longo dos anos, repetindo, pessoas que às vezes não tinham um caminho sério na família ou numa igreja, a grande maioria, quando se aposenta, cai no álcool, é uma loucura isso. Mesmo durante a carreira, a polícia gosta, tem que beber e tal, negócio de machismo. Oi. Não, porque transfere também, né? É aquela necessidade de sentir aquela adrenalina, aquele êxtase. Se você não loucura. Não serviço, você precisa buscar, o teu cérebro busca isso, né? É uma loucura. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Graças a Deus eu digo para todo mundo que eu sou um sobrevivente. E eu sou um sobrevivente bem, porque eu fisicamente estou bem, mentalmente eu sempre fui meio xarope, mas estou bem ainda. Mas então eu acho que eu sou um sobrevivente que eu posso até modestamente orientar os mais jovens, né? Mas infelizmente muitos não foram assim. Muitos morreram jovens, ou por acidentes em tiroteio, e outros porque caíram na bebida, 2, 3 famílias se perdiam na vida, e depois para se retomar é difícil, a pessoa não consegue voltar. Então a adrenalina ela traz isso, sim, ela traz um desequilíbrio, que se você não tiver uma base muito forte, você se perde. Eu imagino, eu vejo assim, hoje, nos estudos da neurociência, é claro que o indivíduo que ele tem uma espiritualidade mais desenvolvida, ele tem uma qualidade de vida muito melhor até para reagir a algumas doenças, né? O sistema imunológico fica muito mais fortalecido e etc. O pessoal que está aqui no Instagram, que quiser ver o Coronel Telhada, o vídeo dele está aqui no YouTube, ao vivo. Obrigada por nos acompanhar. Se vocês quiserem ver o Coronel também, eu sei que a fotinho dele está aí, mas venham aqui para o YouTube e para o Facebook. O pessoal que está acompanhando no YouTube e no Facebook, dá um joinha aí, tá? Se inscreve aí no canal para vocês continuarem acompanhando o trabalho de uma equipe maravilhosa que Deus tem preparado para nós. E, Coronel, me fala uma coisa. O senhor falou sobre algumas vezes que o senhor foi baleado, 2, né? 2 vezes. Tem alguma dessas experiências que o senhor pode compartilhar com a gente? Porque eu lembro que no livro o senhor até comentou alguma situação que o senhor foi baleado e chegou na sua casa, sua esposa estava ali, ela ficou sem reação. O livro, opa, balancei aqui. O livro eu falo da primeira vez que eu fui baleado, né? Foi dia 17 de agosto de 1990. Então, o interessante é o seguinte, Tatinha, essa ocorrência, ela começou, por incrível que pareça, justamente pelo fato de eu ser crente. Porque eu estava na rota, eu era tenente de rota, e lá na rota, como em todo quartel, como em todo serviço, tem gente de várias religiões, né? E chamava a atenção justamente eu ser o cara operacional que eu sou, do jeito que eu trabalho, e ser crente, né? E o pessoal se assusta com isso. Fazer o quê, né? Eu sou assim e não vou mudar. E uma repórter, na época do Jornal da Tarde, olha, nem existe mais o Jornal da Tarde, era o Jornal da Tarde e o Diário Popular. Ela foi fazer uma reportagem sobre os policiais de rota, querendo mostrar que os policiais de rota eram homens normais, né? Porque tinha aquela ideia, os caras de rota são tudo louco, os caras fumam maconha para sair na rua, os caras cheiram cocaína, os caras têm umas ideias de jirico, entendeu? E fica falando umas besteiras que não tem tamanho. Mas não é, nós gostamos do que fazemos e nos arriscamos mesmo, é simples assim. As pessoas parecem que não acreditam nessa simplicidade da gente, né? E ela foi fazer uma reportagem e ela queria mostrar o lado policiais evangélicos, policiais católicos, policiais espíritas, policiais de todas as religiões. Ela chegou lá, entrevistou vários policiais católicos, espíritas, evangélicos, tal. E ela queria sair na viatura, ela queria sair num patrulhamento. E ela pediu para sair justamente comigo pelo fato de eu ser crente, né? E ela queria fazer esse contraponto, o fato de eu ser crente, tá na rua, de repente entrar num tiroteio, ter que matar alguém, é uma coisa complicada e realmente é difícil explicar isso aí, né? E o coronel, na época, o comandante, queria que ela saísse com outro tenente que era católico, falou, não, eu quero sair com o tenente Telhada, eu era tenente, quero sair com o tenente Telhada justamente por ele ser crente, que é a antítese, né?
Sim. Falei, tá bom, vamos. Falei, vamos embora, né? Ó, você me corta a hora que você quiser, porque eu falo pra caramba, hein? Vai me cortando aí. Contando, estamos trazendo. E aí, olha, é incrível. Quando tem que acontecer, não sei se você leu no jornal, na revista, aquela revista é baseada, o livro, ele é baseado, inclusive, em recortes de jornais que eu tenho guardado até hoje. Tudo que eu falava na viatura acontecia, tudo. Ela falou, pô, mas qual o momento mais difícil para você? Eu falei, pô, quando a gente está numa ocorrência, o ladrão é filho de crente. E justamente crente da congregação, que é da minha igreja e tal. Mas foi acabar de falar isso, passou 2 vagabundos, fomos abordando, mão para a cabeça, sem documento, levamos para o distrito. Começamos, ela na viatura com a gente, começamos a conversar. Como é seu nome? É fulano e tal. E o nome do outro? Natanael. Falei, pô. Aí eu falei, você é filho de crente, moleque? Ah, sou, sim, senhor. Ele, que igreja? Congregação que está no Brasil. Ela já olhou, o Deus olhou assustada para mim e falou, não acredito. Falei, parecia que era armado o negócio. Enfim, e levamos os caras para o 45DP na Brasilândia. Quando nós estamos apresentando a ocorrência, me chega uma mulher desesperada, uma mulher enorme. Ela tinha quase 2 metros de altura, uma senhora negra, mas enorme. Eu nunca vi uma mulher daquele tamanho. E ela com o marido dela pequenininho do lado, era até meio estranho, né? Com as 2 crianças no colo e falando que os vagabundos invadiram a casa dela, botaram ela para fora, deram um tiro na cabeça do marido dela, o tiro passou aqui de raspão na nuca, tava até a marca da bala na nuca do cara. E vocês precisam ir lá. Eu olhei assim e falei, pô, isso, será que é verdade? Ainda penso, porque a gente ouve muita ocorrência, chega muita coisa pra gente que não procede, né? Não, falei, poxa, ainda falei, será que não vai dar certo tal? Aí a Marinês Campos, que era repórter, falou, não, Telhada, nós vamos lá, né? Nós vamos olhar. Eu falei, puxa, já que ela tá pedindo, eu vou. Eu falei, tá bom, nós vamos lá, né? Mas nós deixamos o pai no comecinho da noite, na calada da noite, como vem as velhas histórias policiais, né? Na calada da noite é que a polícia chega. E antes nós paramos, eu lembro que eram umas 6 horas da tarde, 6h30, nós paramos numa padaria para tomar um café, tava em agosto, estava um pouquinho frio ainda, foi em agosto, dia 17 de agosto de 1990. E na padaria eu comecei a contar o negócio da igreja para ela, e falei novamente o negócio do bandido ser filho de crente, tudo que eu ia falando para ela, ela ia anotando. Menina, que loucura, nós fomos pro local lá na Brasilândia, eu lembro que era, nossa, me fugiu, eu sabia o nome da rua até agora, me fugiu o nome da rua, mas eu tô vendo o local na minha frente, assim. Resumindo, nós entramos no local, eles tinham, era um cortiço com várias casas de alvenaria, vários cômodos de alvenaria. No primeiro que nós já entramos, já pegamos nos bandidos. Já pegamos, jogamos no chão, algema, tal, um dos caras, um tal de Alexandre. E cadê o outro? E ela falou, o outro indivíduo chama Davi. Quando ela falou Davi, eu falei, ai meu Deus do céu, né? O outro indivíduo chama Davi e tem o nome tatuado no braço em tinta verde. Tá bom. E continuamos olhando os barracos, até que finalmente nós chegamos num barraco que o polícia falou, ô tenente, a hora que nós chegamos, a fresta da porta ali embaixo estava acesa, agora está apagada, ou seja, tem alguém no barraco. E nós batemos, abre a porta, é a polícia. Não abria, nós metemos o pé na porta, caímos para dentro. Quando nós chutamos a porta, saiu 2 crianças correndo. Aí no que eu acendi a luz, tinha um cara parado do outro lado do cômodo, ele já meteu bala em mim, me acertou no braço. Eu atirei nele, o meu polícia, o cabo Jimenez, atirou nele também, acertamos o cara. Aí saímos nós 2 baleados, eu e o vagabundo. Socorremos, eu fui socorrido pro PS Pirituba, você viu nas fotos, eu enfaixado, tudo, e o bandido foi socorrido pro pronto-socorro da freguesia do Óleo, tomou 2 tiros, ou 3 tiros, não lembro, morreu. Conclusão, fechamos a ocorrência, depois de tudo certo, eu socorrido, fomos pro distrito. Quando chega no distrito, quem tá esperando a gente? A família do bandido. Aí conversa, e o pai dele veio todo humilde, poxa, tenente, eu queria pedir perdão pro senhor pelo que o meu filho baleou o senhor, tal. Eu falei, meu amigo, eu que peço perdão para vocês, o seu filho morreu. O senhor não tem que pedir perdão para mim. Infelizmente, o seu filho escolheu esse caminho. Não, a Deus já tinha falado pela palavra. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Eu falei, o senhor é evangélico? Eu sou evangélico. De que? Da congregação. Eu falei, paz Deus, irmão. Oh, amém, irmão. Me perdoa. Olha a situação, é uma situação terrível, terrível. E a repórter acompanhando isso. Como não bastasse, ela pediu para acompanhar a gente no culto. Isso foi numa quinta, sexta-feira. No domingo ela foi comigo no piscininho. Olha, a palavra, os hinos, parecia que era tudo para ela. Eu falei desde o começo da ocorrência, quem não acredita, fala aquele propósito. Ela anotou os hinos, ela anotou a palavra, foi uma coisa assim
é muito legal, foi um baita testemunho para ela, entendeu? E na época isso projetou muito a gente. Também mostra sim, para aquelas pessoas que ainda têm dúvida, que Deus está com a gente, que Sim. Deus protege os policiais, sim, entendeu? Que infelizmente nós somos pessoas que estamos na rua para fazer uma coisa que ninguém quer fazer. Nós somos lixeiros da sociedade. A gente lida com lixo, a gente lida com estuprador, com assassino, com pessoas que não têm nada a perder. Infelizmente. Antes não fosse assim, mas infelizmente essa é a minha missão, sempre foi, e agora eu na política praticamente continuo fazendo a mesma coisa, porque você lida com muita coisa ruim também. Então você vê que não é só adrenalina pura, como é uma parte psicológica difícil também. Sim, porque muitas pessoas procuram o meu trabalho no aconselhamento cristão, que eu sou formada nos Estados Unidos, e no coaching, que eu sou formada aqui e nos Estados Unidos. E em busca de equilíbrio emocional. Eles falam, ai, Marta, às vezes, assim, pessoas muito bem-sucedidas ou pessoas que estão muito bem, eu preciso de mais equilíbrio emocional, eu preciso alcançar o equilíbrio emocional, enfim. Agora me fala o senhor, coronel. Vemos que o senhor é um homem de fibra. Como administrar hoje a sua carreira e ter um equilíbrio emocional no meio de tudo isso que o senhor já passou e que enfrenta agora, né? Ó, Tatinha, eu falo o seguinte, para quem foi polícia como eu fui, como outros policiais são, aí comandaram companhia, comandaram batalhão, comandei o 7º batalhão aqui no centro de São Paulo, fiquei 2 anos dentro da Cracolândia, toda noite na Cracolândia, enfrentando um monte de problema, um monte de filho de crente lá no meio, uma situação terrível também, comandei a rota. Então, a política, para mim, é um serviço como qualquer outro. O problema da política é que tem muita gente que vai para a política para querer se aproveitar do serviço e ficar rico, ganhar dinheiro. Eu vejo a política como um trabalho como qualquer outro. A minha missão é mais difícil do que uma pessoa que está num gabinete de escritório, porque a minha missão é servir o povo, como eu servi na Polícia Militar. Eu até falo, o nome é igual, polícia e política, para mim é igual. Até o nome é parecido. É servir, é ser honesto, é ter transparência, estar disposto a trabalhar constantemente, se doar pelo serviço. Então, para mim, não houve muita dificuldade, não, porque eu trabalho exatamente na política como eu fazia na polícia. Eu faço prática. Hoje eu estive na Assembleia, cheguei em casa aqui um pouquinho antes do culto. Cheguei até, toquei uma parte do culto ainda. Cheguei aqui, eram quase 7 horas da noite. E a Assembleia está fechada. Mesmo com a Assembleia fechada, eu vou 2, 3 vezes por semana, quando não vou a semana toda lá, para assinar a documentação, para receber pessoas. Então isso é da gente. A gente tem aquele compromisso com o dever. Eu acho que isso até vem na igreja também, né? A gente na igreja é ensinado a ter o compromisso com o seu dever, o compromisso com a igreja, o compromisso com a família. Então isso é uma coisa que é naturalmente levado por mim. E não me aflige, não. Não me aflige por quê? Porque eu faço a coisa certa. E fazer a coisa certa não é difícil. Difícil é você querer fazer o que você falou, de pessoas que são corruptas, suborno, aí ele tem que ficar montando esquema, aí tem que ficar se escondendo aqui, se escondendo ali, não pode sair na rua que o pessoal vai tacar pedra, aí é complicado, mas a gente que tem a cara limpa, a gente faz a coisa certa, erra muito, quem não erra nessa vida? Eu erro muito, sou humano, apanho, sou xingado, lógico, faz parte do jogo, e quando apanha com razão, tem que ficar quietinho. Então, para mim é muito tranquilo isso, e eu não me deixo levar por isso, não. Às vezes eu tô aloprado, desculpa o termo, tô de saco cheio, aí sim você tem que dar aquela parada, entendeu? Aí eu congrego muito por causa disso, para dar aquela baixada na bola, entendeu? Viajar. Oi? Dar aquela conexão, né? Voltar a se conectar um pouquinho ali espiritualmente, dar uma equilibrada. Precisa. Então, eu acho que muitas vezes o equilíbrio vem daí. Eu repito mais uma vez, pode parecer repetitivo, mas não é. Família, igreja, um lazer. Para nós, a igreja acaba sendo um lazer também, né? Porque a gente faz aquilo com vontade, com gosto. É gostoso. Para nós é gostoso congregar. E não é uma obrigação. Entendeu? Então, você tem que ter esses momentos também seus, um momento de lazer, um momento de sair com a família. Eu tenho 3 netos maravilhosos. Eu estou sempre com meus netos, com os meus filhos. E, poxa, tem sido tranquilo para mim, graças a Deus. Que bom. Todos os momentos, assim, mais difíceis na minha vida também, eu passei por eles e eu consegui ir bem
por causa da espiritualidade, né? Congregar, estar ali perto de Deus, até crises de suicídio que eu tive. Se não fosse Deus ter me segurado pela palavra, se não fosse Deus naquele momento ter entrado, né, através de um homem na palavra do Espírito Santo para me tirar daquela situação que eu estava de profunda angústia e tristeza, também não teria conseguido. Nós temos uma pergunta aqui do pessoal. Uma das perguntas foi da Aline, que passou. Teve alguém na sua vida que representou um papel fundamental de apoio, de exemplo ou de inspiração na sua jornada? Olha, uma grande apoio, inspiração sempre foi minha esposa, né? A minha esposa, eu comecei a namorar a Ivânia com 17 anos, comecei a namorar com ela 2 meses antes de ingressar na Polícia Militar, nós namoramos 6 anos, porque não, no Barro Branco a gente não podia casar, você sabe disso, enquanto cadete nós não podíamos casar. Eu fiz 5 anos de escola militar e nós namoramos 6 anos, 6 anos e meio para ser mais exato, e a gente sempre esteve junto. Então eu acho que a grande apoio, inspiração sempre foi a Ivânia, porque devido aos problemas, ela tem uma cabeça muito boa também, e a gente conversa muito, a gente não faz nada sem falar um com o outro, e eu acho que a maior inspiração, lógico, a minha mãe é uma pessoa maravilhosa, tenho amigos maravilhosos, o meu filho hoje e minha filha, a gente conversa muito, eles são 2 pessoas, o meu filho tem 33 anos, a Juliana 29, são adultos, são casados, pai e mãe de família, mas eles têm uma cabeça muito boa também, então a gente conversa muito. Não tenho vergonha de conversar com meus filhos assuntos que me afligem, porque tem gente que tem vergonha, né? Interessante isso. Eu tô com um problema, não vou falar com ninguém. Pô, você tem que falar, pô. Quando você não quer falar com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, você deve ter um amigo. Se não tem, procura alguém para você falar, porque às vezes o que está na sua cabeça é o certo e você não tem coragem de fazer. Ou é o errado, e essa pessoa vai até falar, poxa, não faz assim, pensa assado. Então, eu vejo que... Oi? Vai te dar um caminho, às vezes, diferente do que você está pensando. Que, às vezes, quando a gente está dentro do problema, a gente não consegue olhar muitos caminhos, né? A gente fica tão envolvido emocionalmente com o problema que parece que cega um pouco, né, o ser humano. E, às vezes, você contar com alguém de fora, a pessoa de fora, ela consegue ver de uma outra maneira e te despertar ou te dar uma solução ou simplesmente te dar um abraço que você fala, nossa, de repente era só isso que eu precisava hoje. Mas é verdade, você aprende isso na igreja, você aprende isso na família, e você aprende isso muito no meio militar, sabia? No meio militar a gente conversa muito, a gente divide muitos problemas. E a gente vê o jovem sofrer muito por causa disso. Às vezes é tão simples a solução, mas ele não procura, ele com vergonha ou com medo, ele não tem a solução porque ele se fecha. Então as pessoas têm que aprender a se relacionar, a conversar e abrir também um pouco a guarda, porque ninguém é de ferro, ninguém é dono da verdade, e todo mundo é finito. Nós temos que lembrar sempre disso. Sim. E, Coronel, quando o senhor fala sobre a sua esposa, né? A gente vê no livro muito sobre ela e a gratidão, né, que o senhor tem a Deus por ter escolhido ela como companheira. Eu também sou muito grata pelo companheiro que Deus me deu, e a gente vê que a cumplicidade num relacionamento, o apoio de um para com o outro, faz toda a diferença para o nosso sucesso até profissional, né? É verdade. Eu só tenho a agradecer a Deus por ela. Eu não sei se ela agradece muito por mim, não, porque em muitos momentos eu fui uma pessoa muito difícil, entendeu? A minha carreira foi muito difícil, quando mais jovem era difícil. Até hoje, praticamente, a gente tem muitos problemas assim, porque a gente que vive a vida pública, vive essa loucura, não é fácil. Então ela tem que ter muita paciência comigo, entendeu? Mas eu com certeza dou graças a Deus por ela estar comigo esse tempo todo e ter me aguentado até agora. Que legal, olha aí, Ivana, fica aí para você mais uma declaração. Ela está aqui no Insta com a gente, eu quase coloquei ela junto. O Elon, ela tá aí? Ela entrou aqui, eu quase pus a foto dela para ficar comigo. O Elon falou assim, olha, sempre quis entender essa dicotomia, certo ou errado, do trabalho de um policial cristão. Fica claro que caráter e princípios são fundamentais para manter o equilíbrio mental. Excelente. E ele também é militar, então ele sabe também dessa dificuldade que tem, né? Às vezes sabe qual a dificuldade. E como lidar com isso daí. Teve uma pergunta também do Edson Carlos. A equipe coloca para mim, por gentileza.
Por que não há quadro de oficial psicólogo na Polícia Militar do Estado de São Paulo? O Edson, a Polícia Militar ela já teve vários quadros, né? Com o tempo, esses quadros foram sendo extintos. Hoje nós temos o quadro de oficial combatente, que é o meu quadro, que faz a Academia do Barro Branco, que é o oficial do policiamento. Nós temos um quadro de oficial administrativo, que nós chamamos de QOA, ou então até de chacal, que o pessoal costuma chamar, né? Curso de habilitação de oficiais, de administração. Nós temos oficial médico, farmacêutico. Hoje o oficial farmacêutico está extinto praticamente. Nós temos médico, dentista e oficial músico. Nós não temos o quadro de psicólogo, porque a Polícia Militar, por incrível que pareça, ela tem uma parte psicológica muito forte. E nós temos um quadro de psicólogos muito grande também, mas são oficiais de praças que fazem psicologia fora. Então, a Polícia Militar ela tem essa diversidade, é interessante, isso é uma característica não só da Polícia Militar de São Paulo, mas de todas as polícias militares, de os oficiais acabarem fazendo um determinado curso de oficiais, como é o nosso caso, e acabarem servindo em áreas que muitas vezes não são próprias do oficial combatente, como a parte de psicologia. Nós temos o pessoal lá, a gente chama de diretoria de pessoal, que é justamente o pessoal que faz o ingresso da Polícia Militar, os cursos. Então nós temos muitos psicólogos, temos psicólogos na parte que se cuida de problemas de policiais que acabam apresentando quadros de suicidas, quadros de depressão. Quando o policial se envolve numa ocorrência de alto risco, ele é afastado alguns dias e vai fazer um bate-papo com psicólogos. A Polícia Militar ela cuida muito dessa parte. Mesmo assim, nós temos muito problema, mas o quadro específico de psicólogo não é previsto no nosso QO e nem na nossa legislação. Então, quem são psicólogos que já são policiais ou psicólogos civis que são contratados. Excelente. E o policiamento lida muito com doentes psiquiátricos, né? Pelo amor de Deus, a questão de... Ai, meu Deus do céu, fugiu agora o nome daquela doença que não sente nenhuma culpa. Psicopatia. Esquizofrenia, não. Psicopatia. Psicopatia, né? Dentro da população carcerária, outro dia eu estava vendo aí uma pesquisa da população carcerária de São Paulo, só de São Paulo, 83% são doentes psiquiátricos, sendo que grande parte tem traços de psicopatia. Então, para os profissionais, né, que estão lidando com isso, os policiais, é um desafio enorme. É muito complicado, porque não é só o criminoso que tem... Eu acho que todo criminoso, ele tem um desvio de caráter, sim, porque a partir do momento que ele opta, né, por sair da normalidade e praticar um crime, já é um sinal de uma normalidade. Não só o homicida, o estuprador não há o que falar, o homicida, mas a própria pessoa que é ensinado o que é ser. Você tem pessoas que vêm de famílias maravilhosas e o cara se torna um criminoso, se torna um assassino, se torna um bandido. Então isso já demonstra um certo desequilíbrio psicológico, né? Mas nós temos muitas ocorrências que envolvem pessoas com demência, pessoas que não são criminosos e de repente ficam desequilibradas, que é tão grave como você enfrentar um criminoso. Eu tive situação de enfrentar pessoas que tinham problemas psicológicos, o cara armado com uma foice. E aí, você faz o quê? Atira no cara? O cara é um coitado. A família pedindo para não matar o cara e o cara com uma foice querendo matar a gente. O que você faz? Para agarrar um cara desse? Com uma faca, com um revólver? Olha, eu tive uma ocorrência terrível, uma vez, de um bandido, cara bandido, o filho de 1 ano de refém, o filho dele com uma arma na cabeça. O bandido que faz o filho de refém, você acha que é um cara normal? E no final o maldito ainda deu um tiro na cabeça do menino e se matou depois. Meu Deus. Entendeu? E aí você vai dizer que a gente não se sente culpado numa ocorrência dessa? Sim. A gente até hoje, quando eu falo nisso, eu sinto por aquele menino ter sido baleado. Eu me sinto responsável por aquilo. Você acha que isso não faz bem pra gente ou não? É complicado para você lidar com tudo isso. Então, ser policial não é só em São Paulo ou no Brasil. Ser policial no mundo todo é uma profissão que eu sempre digo para os meus alunos, nas minhas palestras, eu sempre digo, ser policial é um sacerdócio. Você tem que gostar, tem que amar o que você faz, senão você não vai dar certo, não.
É isso aí. A Ludmila perguntou para o senhor, qual foi a maior lição que você aprendeu na sua carreira? Nossa, Ludmila, foram tantas lições, minha querida, que você não imagina. É difícil falar numa lição. Cada vez que você me traz um assunto aqui mesmo, muitas coisas nós já falamos hoje, foram lições que eu aprendi na minha carreira, que a gente tem um ponto de vista que muitas vezes o cidadão normal não tem. O cidadão normal que eu falo é o que não leva essa vida louca que a gente leva, né? Que às vezes a pessoa tem minha idade e não passou por um terço de experiência que eu passei, não só física, como psicológica também. Então, Ludmila, a maior lição que eu aprendi na minha vida é que a gente não é nada. Que a gente não é nada. Eu sou coronel da Polícia Militar, sou deputado estadual e me sinto nada. Quando você fala isso, é falso, não é não. Tem gente que estivesse no meu lugar, talvez aí estaria de peito estufado, achando que é alguma coisa. Nós não somos nada, nada. Porque eu vi pessoas morrerem em questão de segundo, o cara que estava do meu lado, dirigindo para mim, entendeu? O cara que conhecia há anos, falando comigo, dali um minuto ele estava morto, baleado, ou infarto, ou um acidente de carro. Então, a gente que vive essa vida que nós vivemos, nós entendemos que a vida ela é tão frágil, mas ela é tão frágil, é tão... E as pessoas querem ser tão... Eu vejo as pessoas, às vezes, brigando por causa de cada besteira. Eu falo para a Ivânia está do outro lado lá, ela não quer vir aqui. Eu falo para a Ivânia assim, eu não me conformo das pessoas perderem tempo com essas besteiras, com picuinha, com cada idiotice, sendo que a vida tem tanta coisa para fazer, e as pessoas... Mas essas pessoas acho que nunca viram a vida pelo lado que eu vi, sabe? Da fragilidade, do tempo voando, esvaindo entre os dedos da gente, você quer segurar, e não pode. Eu estou para fazer 60 anos, meus filhos estão grandes, meus netos estão grandes, a vida passou, é assustador. Então não vamos perder tempo fazendo besteira, vamos entender que Deus deu a vida para a gente viver bem, para a gente ajudar os outros. Então, a maior lição que eu tive na vida, nesses 30, 40 anos de polícia militar, foi que a gente é muito frágil e a vida é muito rápida para a gente perder tempo com besteira. Sim, e trazendo isso para a nossa situação hoje, infelizmente, ou felizmente, talvez, não sei, algumas pessoas estão descobrindo isso através da pandemia, né? É verdade. A pandemia vai mudar não só a vida de muita gente, como vai mudar a sociedade. Eu estava falando com a Ivânia hoje, eu acho que, olha, outro dia no culto, acho que não sei se foi o irmão Cláudio Marsola que falou, a sociedade precisava passar por isso, sabe? Precisava, aqui no Brasil tem muito xarope que estava desligado da realidade da vida, tinha cara que achava que não pode tudo, não pode... Então tem que dar umas pauladas dessa de vez em quando, o pessoal dar uma, sabe, cair na real, opa, peraí, não é assim não, vamos pensar direito. Então eu acho que nada na vida acontece de graça. Não. Eu acho que a pandemia ela veio para ensinar muita coisa para a sociedade. Sim, e nós estamos vendo seres humanos se colocando exatamente no lugar deles, né? Eu fiz um vídeo que eu coloquei no meu Instagram sobre isso, no IGTV. Como foi bom esse presta atenção que Deus está dando na humanidade. A gente vê seres humanos se colocando no lugar deles, simples seres humanos, mortais. É isso verdade. Né? E às vezes as pessoas estão de peito estufado, como o senhor falou, por causa de uma posição social ou por causa de um diploma. Meu amigo, você tem mestrado, você tem doutorado, mas você não sabe cumprimentar o porteiro do teu prédio. E aí? Exatamente. Por isso que é importante o seu serviço também, de orientação, de apoio, até de uma indicação, porque tem muitas pessoas que não percebem isso, né? Que eu falo, as coisas às vezes são tão simples para a gente, e para as outras pessoas não é simples, as pessoas não percebem essas coisas. Por isso que é importante também a sua ação, a sua profissão, a sua conduta, para colocar essas pessoas nessa linha, né? Nessa linha de raciocínio, nessa linha de pensamento. É muito importante isso. Sim. No Brasil, hoje, nós temos poucos, eu não conheço nenhum conselheiro cristão. E eu também nunca tinha ouvido falar nesse termo, só para você ter uma ideia. Olha para você ter uma ideia, o aconselhamento cristão, ele nos Estados Unidos, nós precisamos de uma licença para poder falar de Jesus ou de Deus ou de espiritualidade em uma sessão de terapia ou para ajudar alguém, enfim. E o aconselhamento já existe, só que é o aconselhamento pelo Estado. Então, quando as pessoas querem falar sobre espiritualidade, Deus, precisa ser formado em aconselhamento cristão
e ter um vínculo com alguma igreja cristã, né? Então, quando eu vim para o Brasil, agora, durante essa pandemia toda, que eu vim para o Brasil, que as pessoas começaram, mas o que é isso? Mas o que você faz, né? Etc. Falei, gente, mas vocês não sabiam? E aí eu comecei a trazer esse conceito. E eu vejo que as pessoas, assim, despertam para um lado da espiritualidade que antes eles achavam que era como se fosse uma coisa assim, meio... Sabe assim, sério? Não, lá vem você falar de Jesus de novo. Mas, na verdade, eles começaram a entender o fundamento da importância de você entender Jesus não só como um mestre, o seu Senhor, mas entender o que ele foi para a humanidade como um todo, né? E a Hermínia colocou aqui para a gente, somos servos inúteis, e a vida é um pouco ligeiro. A vida é um pouco ligeira, é isso? É um conto ligeiro. A vida é um flash. Lembra daquela música do Guilherme Arantes, né? Que ele falava, a minha vida é um flash. E é isso mesmo, é muito rápido, né? Muito rápido. É isso aí. E vamos viver com alegria, com paz que Deus nos deu, né? O que Ele quer, eu acredito que é o que Ele quer de todos nós. O senhor falando assim da sua família, hoje as famílias estão sendo impactadas pela pandemia. Estão vivendo o medo, a insegurança, e alguns até se desesperando, né? O que o senhor poderia dizer para essas pessoas? Olha, isso é pergunta de prova, viu? Porque eu tenho ouvido falar muito disso, que as famílias estão tendo problemas, né? Casais tendo problemas de ficarem juntos. Me causa muita surpresa isso, porque então essas pessoas acho que nunca ficaram juntas ou esqueceram que é ficar juntos. Eu e Vânia, a gente está muito bem, a gente tem as nossas discussões, como qualquer casal tem, falar que não tem é mentira. Às vezes ela fala uma coisa, eu não concordo, eu falo, aliás, eu não concordo mais com ela do que ela comigo, porque é difícil, eu sou meio ziqueiro, né? Mas o que eu acho para essas pessoas que de repente não estão se dando bem, os casais ou os filhos, eu acho que é justamente o que sempre faltou, é conversar, é sentar e conversar. Eu e Vânia, nós sempre tivemos um diálogo muito bom, a gente nunca fez as coisas sem conversar. Se ela quer fazer uma coisa, eu nunca a proibi de fazer nada. Mas ela sempre me deu ciência, e eu a mesma coisa. Eu quero fazer tal coisa, Vânia, o que você acha de eu fazer? Tudo bem. As crianças, a mesma coisa, sempre conversamos muito com eles, papo aberto, tanto que eles são cabeça aberta até hoje, e até hoje, quando eles têm problema, eles vêm conversar com a gente, como eu disse, são casados, o meu genro, a minha nora também conversam muito com a gente. Eu tenho muito contato com as minhas cunhadas, a Ivânia tem 9 irmãos, são 5 ela e mais... Elas são 5 mulheres e 4 homens, né, Ivânia? É isso, né? E as meninas são muito unidas, e a gente está sempre aqui em casa, as irmãs dela, e eu me dou muito bem com meus cunhados, meus 4, a gente anda sempre os 8 juntos, as 4 irmãs e os 4 cunhados. E eu me dou bem com meus irmãos, mas acho que me dou até melhor com meus cunhados. São músicos, então a gente está sempre junto, congregando junto, e a gente sempre conversou muito. Então, para quem não está se dando bem, para quem está com problema em casa, senta e conversa, explica o que está vendo, procura achar um ponto em comum para os dois, o que os dois gostam. Se de repente você não gosta de alguma coisa que sua mulher faz, pelo menos aceite, não fica enchendo o saco dela, pô. Deixa ela fazer, se ela gosta. Que nem a Ivânia adora sair com as amigas dela, encontrar o pessoal da igreja. Vai no... Eu vou ficar falando, não. Vou ter que sair e chegar um pouco mais tarde. Vai com Deus. Ou você confia na pessoa ou não confia. Entendeu? Se você ficar fazendo terror na cabeça da mulher por causa de besteira, poxa, não dá certo. É a mesma coisa a mulher em cima do homem. Então você tem que conversar, tem que procurar achar pontos em comuns, sair junto, passear, um dia você fazer o que ela gosta, ver o filme que ela gosta, que nunca gosta do filme que ela gosta, que é de amor, e eu quero ver os filmes de guerra, e ela não quer ver os meus filmes de guerra. Então a gente procura achar um filme no equilíbrio, e é assim que funciona, entendeu? Então, não é sempre que a gente ganha, né? Mas sim, eu acho que eu aprendi lá atrás na academia, eu tinha um capitão, nós tínhamos aula de... Deixa eu só dar tchau aqui para o pessoal que está no Instagram. A live vai cair em 10 segundos. Quem quiser continuar acompanhando essa live, vai para o YouTube, vai para o Facebook, Marta Lopes Group, que o Coronel continua aqui com a gente, ainda tem mais história, ainda tem mais pergunta. Bora lá. Manda bala. Então, eu tinha um capitão, ele é até falecido, o capitão Paulo de Tarso, morreu como coronel, um querido amigo, ele era pastor da igreja adventista, se não me engano, mas uma pessoa de uma sabedoria, sabe, um homem maravilhoso, sou amigo dos filhos dele até hoje, ele tem um filho que é coronel, aposentado, que nem eu,
apesar de ser bem mais jovem, e ele falava, sempre falou, que o casamento, o relacionamento é doação. O casal, para se dar certo, você tem que entender que nem sempre você ganha, você tem que dar mais do que receber. Quando você dá mais do que você recebe, aí você tem um casamento mais tranquilo, um relacionamento mais tranquilo. É difícil fazer isso? É difícil, mas é o que a gente tem que procurar fazer. Sim, é isso aí. Não é sobre o eu, é sobre o nós. Exato. Não é sobre o que eu posso tirar do outro, é sobre o que eu posso acrescentar na vida do outro, né? Nós temos uma pergunta aqui, qual mensagem que o senhor tem para pessoas que estão vivendo em situações de risco eminente hoje? Como, por exemplo, alguns profissionais da saúde, bombeiros, profissionais que não puderam parar seu trabalho durante a pandemia. Olha, primeiro recado é parabenizar a todos, né, pela missão que tem exercido. Como eu disse há pouco, ser policial é um sacerdócio, e o sacerdócio também é para o médico, para o enfermeiro, para o bombeiro. Todas as carreiras são sacerdócio desde que você se dedique a ela. Mas essas carreiras públicas, como eu disse que a pandemia vai mudar muita coisa, e uma delas é o reconhecimento das carreiras públicas. Porque as pessoas gostam do médico, mas nunca reconheceram o serviço do médico. Gostam do enfermeiro, mas nunca reconheceram o serviço do enfermeiro. Gostam do policial, mas nunca reconhecem. Gostam do professor. Então, o que acontece? É o reconhecimento de um serviço que quando ninguém quer fazer aquilo, é aquela pessoa que vai fazer. Eu sempre falo... Oi? Essas carreiras tinham perdido valor. É que eu sempre falo, o policial, enquanto as pessoas fogem do perigo, o policial corre para o perigo. Enquanto as pessoas fogem do fogo, o bombeiro corre para o fogo. Enquanto as pessoas fogem da doença, os médicos e enfermeiras correm para a doença. E essas pessoas não fazem isso porque ganham ou deixam de ganhar, elas fazem porque elas amam o que elas fazem. E todos ganham mal. Todos ganham mal. Então eu fico, desculpe o termo, pé da vida, quando eu fico vendo a televisão, bate palma para os enfermeiros, e vamos cantar para os médicos. Pô, só que ninguém fala em melhorar o salário desses caras, ninguém fala em melhorar a condição de vida desses caras. Então eu acho uma baita sacanagem isso. Ficar batendo palma não sustenta ninguém, entendeu? Tem que reconhecer essas profissões, todas essas profissões, reconhecer financeiramente, reconhecer os direitos, reconhecer os valores dessas profissões. Essas pessoas que estão nessa situação hoje de risco iminente, têm mais do que nunca se precaver com os equipamentos, os EPIs, equipamentos de proteção individual. As pessoas sabem o que tem que fazer, então façam, não deem sorte ao azar, não fiquem desatentos na sua obrigação para não serem contaminados ou até terem um problema mais sério, mas continuem firme na missão. Porque se essas pessoas não fizerem isso, como é que fica a sociedade? Tá? Então, é um momento da gente reconhecer que milhares, milhões de pessoas fazem as coisas porque amam fazer aquilo. Fazem a coisa porque amam servir ao próximo. E isso não tem preço. Então, já que não tem preço, vamos nós, sociedade, reconhecer o valor dessas pessoas, pois é isso que eles merecem. Legal. Excelente. E, assim, nós podemos dizer que nós somos soldados da mesma guerra, né? Não só agora, na pandemia, todo mundo, né, querendo ver uma solução para isso, não só o senhor com seus companheiros durante todo o tempo que o senhor serviu na polícia, mas também espiritualmente, né? Nós somos soldados todos da mesma guerra. O que o senhor poderia dizer para pessoas que estão perdendo seus companheiros? Que mensagem que o senhor teria para médicos ou famílias que estão perdendo aí os seus soldados mais próximos, né? Olha, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte, ao longo da minha carreira eu perdi muitos homens, irmãos de carreira, pessoas que frequentavam minha casa, pessoas queridas, e não é fácil perder um parceiro, não é fácil perder um irmão de armas, como eu costumo dizer, né? E vale a mesma coisa para o médico, para o enfermeiro, para as famílias que estão perdendo. Primeira coisa, é a gente entender que a vida nossa é finita, que Deus tem um propósito na vida de todas as pessoas, eu creio nisso. Quando aquela pessoa tem aquele fim, é porque Deus preparou daquela maneira, a gente não sabe o que tinha lá na frente, a gente não sabe por que aquela pessoa se foi, até de repente,
para servir de exemplo para outras pessoas que ficam. Então, toda pessoa tem o seu momento, toda pessoa tem sua hora, e a nossa hora vai chegar. E é essa consciência que nós temos que ter desde o momento que nós nos entendemos como seres humanos, como pessoas falíveis. Nós temos que entender que nós vamos também embora. Por isso que nós temos que aproveitar e fazer o máximo melhor da nossa vida. Você que perdeu um irmão, você que perdeu um pai, uma mãe, um amigo de serviço, você agora, mais do que nunca, você tem que se esforçar mais ainda para suprir a falta daquela pessoa. Porque se ela estivesse aqui, ela estaria trabalhando, estaria ajudando, estaria com você fazendo muitas coisas, mas já que ela se foi, a sua missão agora é suprir a falta daquele soldado. Quando você perde um soldado no seu pelotão, o pelotão não se desmancha por causa disso. O pelotão tem que estar mais unido para continuar enfrentando os problemas que vão surgir. Então, a perda de um não significa a destruição de todos. Significa a perda de um, de dois, de três, significa ainda mais a união daqueles que ficam. Porque a missão deles prossegue e nós temos muita coisa para fazer. E quando nós formos, os que ficarem vão falar, poxa, ele se foi, mas ele cumpriu a missão. Poxa, foi cedo. Ou até alguns vão falar, foi tarde. Mas tomara que fale, poxa, foi cedo, mas ele fez o melhor que ele pôde. Deixou um bom cheiro, deixou boas palavras, entendeu? Deixou alguma coisa boa para a gente, para lembrar daquela pessoa. Então, é uma coisa inevitável, é triste, não há consolo, nós que somos cristãos sabemos que o único consolo vem de Deus, e Deus com o tempo pode consolar todas as pessoas, mas nós temos que ter esse entendimento, que é a vontade de Deus, e que aquela pessoa, enquanto ela esteve conosco, ela fez o melhor que ela pôde. Agora é nossa obrigação continuar essa missão por ela. É isso aí. Pede para a Ivânia vir aqui um pouquinho para eu mandar um beijo para ela. Estamos encerrando a live. Chamando aqui. Meu esposo deixa o seu telefone. Vem cá. Também. Ela está arrumando o cabelo. Normal. Paz Deus. Tudo bem? Deus te abençoe grandemente. Eu quero agradecer Amém. Não só ao Coronel Telhada, mas quero agradecer a você também. Muito obrigada por essa live hoje. Muito obrigada por vocês terem dispensado esse tempo em família. O culto acabou mais tarde, deu problema em conexão, e nós tudo aqui correndo para conectar. No fim, deu tudo certo. Eu quero agradecer de coração a vocês dois. Muito obrigada. E que Deus continue abençoando a vida de vocês sempre. E no que precisar, podem contar conosco, comigo, com a minha equipe também. Por trás da gente aqui tem uma equipe enorme, a Gil, o Rodolfo, o Everton, a Laura, tá cheio de gente aí trabalhando a dedéu para tudo isso acontecer. Quero agradecer essas pessoas também. E quem curtiu essa live, dá um joinha aí, dá um like no Facebook, no YouTube, mete bronca. E quem quiser ver depois dessa live, vai ficar gravada. E sigam também o Coronel, @Coronel Telhada, no Instagram e nas redes sociais para acompanhar o trabalho dele. Tá certo, obrigada, Deus abençoe aí por tudo, por esse apoio aí também, parabéns pelo seu serviço, e continue assim, é gostoso trabalhar quando a gente sabe que a gente está fazendo o melhor e ajudando as pessoas, né, isso é muito legal, isso é muito bom, Deus abençoe sempre. Amém, a nós todos. E Coronel, muito obrigada. Deus abençoe. Nos vemos em breve. Já acabou? Vamos fazer outras, né? Ou você quer mais? Ah, passou rápido, né? O pessoal está querendo mais. O pessoal saiu do Instagram, está vindo para o YouTube. Vocês viram aqui minha general, né? Eu sou coronel, ela é general. Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Aqui é ao lado, não é atrás, não é do lado. Mas a gente vai atrás. Eu vou te falar uma coisa, a gente vai atrás. Me disseram isso uma vez, eu estava com meu esposo numa situação, e eu não sei o que ele precisava, que eu saí escrevendo e mostrei para ele, assim, que eu sou se faz dessa forma. Ele fez e deu certo. Aí me cutucaram e falaram, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu falei, pode ser, né? Não sei, não me acho tão grande assim, mas tá bom. Aí daqui a pouco eu fiquei pensando, falei, realmente, olha, pensa bem. Uma mulher que vai empurrando o teu marido, né? Quem apoia realmente aquele que ama, aquele que é teu companheiro, não importa se a gente está do lado, se a gente está atrás, se a gente está na frente. Com tudo que a gente apoia e vai empurrando, porque tem dias que eles também dão um baque, né? E a gente vai empurrando ali, não, vamos lá, vamos lá. Você é uma mulher muito forte, admiro você, e quando eu li o livro dele, eu admirei mais ainda.
Obrigada, obrigada mesmo. A gente vai procurando fazer aqui, a gente fala que a gente fica de stand-by, mas vai ali, como você falou mesmo, empurrando e levando. Quando o trem quer desencarrilhar, a gente chega e dá uma ajeitadinha aqui e ali e vai levando, né? Isso aí. E sempre apoiando mesmo, dando essa força aí para seguir em frente, né? Porque o propósito da gente é esse, é carregar mesmo e não deixar cair mesmo, né? Isso aí. Motivos a gente tem desavenças, tem algumas coisas, mas a gente, com Deus e com amor, a gente vai levando tudo, né? Sempre. Isso aí. Muito bem, isso aí. Muito obrigada a vocês dois. Deus abençoe, Tatinha. Parabéns aí, viu? Obrigado pelo convite. E estou à disposição de todos. Parabéns para a equipe, Deus abençoe. E obrigado a todos que nos acompanharam. Estou à disposição. Muito obrigada. Beijo, gente. Deus abençoe, gente. Boa noite.